Vamos abrir a Bíblia, a palavra do nosso Deus, lá em Lucas capítulo 9. Diz assim, a partir do versículo 57, 9:57. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E ao outro Jesus disse: siga-me. E ele respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro disse a Jesus: Senhor, quero segui-lo, mas permita-me que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Escreve na sua agenda, é a nossa reflexão. Escreve na sua agenda. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma noite. É muito complicado para qualquer um de nós, ó Deus, se manter vivo, com saúde, andando, falando, e, ó Deus, percebendo tudo o que se passa ao nosso redor. E nós te agradecemos, ó Deus, porque de um só gesto, de um só agir do Senhor, todas estas coisas se harmonizam em nós. O falar, o ouvir, o enxergar, o caminhar, sentir o cheiro ao nosso redor. Obrigado, ó Deus, porque tu permites, ó Deus, que estas coisas existam em nós. Muito obrigado, ó Deus, por este equilíbrio. E agora, ó Deus, premie, ó Deus, cada um de nós com a tua palavra e a presença do Espírito do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém? Amém ou não amém? Amém. Há muito tempo que a agenda de papel vai se tornando cada vez mais rara. Quase sempre uma agenda eletrônica. Você vai ali, digita o que você quer naquela agenda e coloca ali as informações e você carrega pelo celular, onde quer que você possa ir. Eu gostaria de falar de uma agenda do texto que nós lemos, talvez você não tenha percebido, mas eu gostaria de convidar a reflexão sobre esse texto. Alguém se aproxima de Jesus e diz: Senhor, eu quero ir com o Senhor onde o Senhor quiser. Ou seja, Jesus, eu vou colocar na minha agenda aqui, todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo, para a vida inteira. Eu quero seguir com o Senhor. Posso escrever aqui na minha agenda que eu quero ir com o Senhor? E Jesus disse para ele: poder pode, mas eu quero te dizer uma coisa. Escreve aí que as raposas têm seus covis, mas que eu não tenho casa para você descansar. Eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Os pais de Jesus tinham uma casa. Jesus por 3 vezes no Novo Testamento esteve nessa casa, mas a maior parte, 90% de todo o tempo do Novo Testamento, Jesus está fora de casa, caminhando, ensinando, tendo os discípulos juntamente com ele, no barco, na sepultura de Lázaro, onde quer que fosse, Jesus estava fora de casa. Jesus disse para ele: coloca na sua agenda, se você quiser me seguir, que eu não tenho onde reclinar a cabeça, eu não posso te oferecer grandes promessas de conforto, de descanso. E aí o outro disse: Senhor, eu gostaria de falar com o Senhor, que eu quero seguir o Senhor. Jesus disse: o que te impede? Tá bom, coloca na sua agenda que você vai me seguir.
E aí ele disse, mas eu tenho uma coisa, eu quero primeiro sepultar o meu pai, já está na minha agenda, o meu compromisso, ele é inadiável. E Jesus disse, olha, deixa que os mortos sepultem os mortos. Não é que Jesus está dizendo que nós não tenhamos compromisso com os nossos familiares, de que estaríamos proibidos de aparecer no velório de nossos familiares, mas o que ele está dizendo é da supremacia do serviço a Jesus em relação a qualquer outro compromisso que nós tenhamos. Jesus está dizendo, olha, coloque como supremacia que você vai me servir, você vai andar juntamente comigo, que você estará comigo, que eu vou ser prioridade na sua vida, que eu serei a parte mais importante da sua vida. Então, Jesus diz, deixe que os mortos, e aí quem ouve isso, a primeira vez que li esse texto, e eu fiquei pensando, morto não enterra morto, quem enterra o morto é o vivo é que enterra aquele que já morreu. E aí Jesus diz, deixa que os mortos, ou seja, aqueles cujas vidas eu não estou na agenda deles, eles não têm compromisso comigo, deixa que eles façam isto, porque se você quer ter compromisso, me coloque como prioridade na sua vida. Jesus faz referência aqui à família dele, mas na verdade Jesus está dizendo que todas as situações, qualquer que seja, qualquer uma delas, nós devemos priorizar o relacionamento com o Senhor Jesus. Ele diz, a palavra, ele mesmo nos ensina, dizendo que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, Jesus disse, olha, a sequência é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Os discípulos que seguiam a Jesus, era muito difícil para eles, porque eles têm no Velho Testamento 613 mandamentos, que é o nome Ruth no hebraico, 613 mandamentos. E eles tinham dificuldade em entender qual deles eles iriam obedecer, qual era a prioridade. Pegam aquela tábua que está lá em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 3, não farás para ti escultura, não te encurvarás a elas, não as adorarás, somente o Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. E aí vai trazendo, lembra-te do Senhor no dia de sábado, né? Você tem que honrar pai e mãe, não adulterarás, não furtarás, e vem todos eles ali, e eles tinham dificuldade de entender qual é o mais importante. Senhor, dize-nos qual é o mandamento mais importante. Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Ou seja, coloca na sua agenda que Deus é prioridade. A prioridade é Deus. Seja qual for a situação, a prioridade é Deus. Eu lembro de uma situação engraçada. Eu comecei a namorar a Alicimar, eu era novo convertido, eu era mais radical do que eu sou hoje. Eu ainda sou muito radical quando se trata das questões do reino de Deus. E aí a mulher adora perguntar ao homem, você me ama, né? O homem dificilmente faz essa pergunta, mas a mulher muitas vezes faz, você me ama? E ela dizia, você me ama? Eu dizia, claro que te amo. E ela dizia, mais do que tudo? Eu falava, mais do que Deus não. E aí ela fala, claro que não, né? Eu sei disso, é só você falar que ama. Eu falei, você perguntou mais do que tudo? E eu posso te responder, abaixo de Deus eu amo muito você, eu sou apaixonado por você. Jesus está dizendo, Deus é prioridade. Coloque-me, ele falando em relação a ele, na sua agenda como prioridade. Nenhum compromisso pode dar a você o direito de riscar um compromisso que você tenha com o Senhor Jesus. Ninguém pode chegar e dizer, Senhor, eu vou riscar esse aqui, e eu quero, riscando esse aqui, vou colocar o Senhor no lugar, vou colocar o meu compromisso no lugar do compromisso com o Senhor. De jeito algum. Jesus em primeiro lugar. Essa é a tônica do reino de Deus. Essa é a tônica dada por Jesus Cristo. Essa é a tônica veterotestamentária do Velho Testamento. Esta é a tônica bíblica, Jesus em primeiro lugar. Daqui a pouco a vida vai findar. Não sei quando, que dia, que horas vai terminar, mas de uma coisa a gente tem que ter certeza, que a gente viveu colocando Deus em primeiro lugar. Não importa o dia nem a hora em que a gente vai sair deste mundo,
mas importa se vivemos ou não dando prioridade a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida de cada um de nós. A vida passa entre os dedos. Eu fico olhando, parece, às vezes, né? Eu estou aqui há 32 anos, vim para ficar 5 anos em Petrópolis. E o tempo voou. O tempo passou assim, por entre os dedos. Quanta coisa maravilhosa aconteceu, mas o tempo voou. Passa rápido, a vida passa rápido. É um abrir e fechar de olhos. Há uma música do Lenine que ele diz: nós não temos, será que temos tempo a perder? Claro que não, a gente não tem tempo para perder. Então Jesus disse: então coloca na sua agenda que eu sou prioridade. Então o outro disse: Senhor, eu quero seguir o Senhor, mas deixa que eu possa me despedir das pessoas da minha casa. Aí Jesus disse para ele: olha só, vou dizer uma coisa a você, versículo 62. Ninguém que põe a mão no arado pode olhar para trás. Eu não sei se você já viu um arado. Quando eu era criança, não faz muito tempo, há um lugar chamado Santa Inácia, a 10 quilômetros de Valência. Meu avô, descendente de escravos, minha avó, avós paternos, ela descendente de índios, e eles tinham uma propriedade boa ali. E a gente amava. Dia 30 de novembro, entrava em férias no colégio, antigamente, né? A gente ficava em férias em dezembro, janeiro, fevereiro e julho. A gente estudava, voltava a estudar só em março. Quando chegava em julho, entrava mais 30 dias em férias. E aí a gente ia para lá dia 30 de novembro, eu amava nadar no rio, tirar leite da vaca, jogar bola num campo de futebol, um campo grande que tinha lá. Andar a cavalo no pelo, sem sela, que coisa maravilhosa. Voltava de lá cheio de bicho de pé, mas feliz da vida, com aquela vida que a gente tinha lá, vivia lá. Era uma realidade que parece que foi ontem. O tempo voou, o tempo passou, mas lá tinha um arado. E aí o avô dizia, eu nunca peguei aquele arado, meu irmão chegou a pegar. O animal puxava o arado e ele dizia assim: vai, tá? E você não desvia. Olha para um lugar que você está indo, você não pode desviar. E meu irmão ia e a gente ria, eu, meu pai, os meus tios, porque ficava tudo assim, ó. E aí ele virava e falava: tá bom, tá ficando bom. E aí já ia para lá. E daqui a pouco falava: tá legal, tá ficando bom. E ia para o lado de cá. Jesus está dizendo: se você coloca a mão no arado, no reino de Deus, não olhe para trás. Por quê, pastor? Porque o passado, ele é imutável. Ninguém muda o passado. Mas o que vem pela frente, o que você está vivendo e para onde você está indo, você pode fazer a diferença. Ou seja, melhorando, Deus quer fazer a diferença através de você. Jesus disse: coloca na sua agenda que você não vai olhar para trás. Coloca aí que você quer me seguir, mas que você não vai olhar para trás. Cada pessoa que aceita Jesus tem que abrir mão de uma série de coisas. É condição do reino, é condição, no direito diz, é condição de eficácia da sentença. Na teologia a gente diz, é condição do reino. Se você quiser seguir a Jesus, é condição você não olhar para trás. Não olhe quem você era, não olhe de onde você veio, não olhe para onde, das coisas que aconteceram. Caminhe somente com os olhos fixos no Senhor Jesus. Coloca isso na sua agenda. Conta John R. Stott, pregador em Londres. Eu fui ouvi-lo, esteve no Brasil, fui ouvir o Dr. John R. Stott, e num congresso da Vinde, em Águas de Lindóia, e eu fui lá ouvir o grande pregador John R. Stott, autor de vários livros traduzidos em português, e aí ele conta uma ilustração fantástica. Diz que um mercador de escravos se converteu a Jesus em Londres. Homem muito rico, era mercador de escravos, sabia que ia perder muito dinheiro, porque agora era crente em Jesus e não ia ser mais mercador de escravos.
E aí ele se converteu e ele deixou de ser mercador de escravos. Começou a frequentar a Capela Londrina e nos cultos, e um dia o pastor chamou aquele ex-mercador de escravos para vir à frente e orar. Ele veio, ficou em pé na plataforma, olhou para a igreja sentada, olhou para o pastor, pensando: o que é que eu vou orar? Era novo convertido, e ele fez, segundo John Wayne Stott, a seguinte oração: Deus, eu não sou quem o Senhor gostaria que eu fosse. Deus, eu não sou quem eu gostaria de ser. Aí fez um silêncio na capela e ele disse: Deus, mas eu te agradeço que eu não sou mais quem eu era. A vida mudou. Deus virou para ele prioridade. E ser crente em Jesus é escrever na agenda todas as linhas de 1º de janeiro, meia-noite, até 31 de dezembro, meia-noite, dizer: ó, Deus é prioridade, Deus é prioridade, Deus é prioridade, Deus é prioridade.